os 12 apóstolos e os atributos humanos representados em suas vidas. Quando Jesus iniciou seu ministério terreno, um dos passos mais significativos foi a escolha de 12 homens para acompanhá-lo de perto. Esses 12 se tornaram conhecidos como os apóstolos, aqueles que seriam enviados ao mundo para anunciar as boas novas do reino de Deus. Mateus 10, do 1 ao 4. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. À primeira vista, a seleção desses homens pode parecer comum. Eram pescadores, cobradores de impostos, homens simples e muitas vezes desprezados pela sociedade. Contudo, por trás dessa escolha havia um propósito divino. Jesus não buscava apenas capacidades intelectuais ou posições sociais, mas corações dispostos a aprender, transformar-se e transmitir ao mundo os valores do reino. Cada apóstolo trazia em si características humanas que, sob a ação do Espírito Santo, foram moldadas e lapidadas. Ao observarmos suas vidas, percebemos que eles representam aspectos de caráter que todo cristão é chamado a desenvolver. João reflete o amor, Pedro, a coragem e a fé, Tiago, o zelo, Tomé, a busca pela verdade, e assim por diante. Este estudo tem como objetivo analisar cada um dos 12 apóstolos, destacando o atributo humano ou espiritual que melhor os representa, sua trajetória, seu comportamento e passagens bíblicas que confirmam tais aspectos. Pedro, a coragem e a fé em formação. Pedro, também chamado Simão, foi um dos primeiros discípulos a ser chamado. Mateus 10, 18 a 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, e eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Ele simboliza a coragem, mas também a fé em processo de amadurecimento. Bom, comportamento. Pedro era impulsivo, falava e agia muitas vezes sem pensar. Foi ele quem declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, em Mateus 16:16, revelando fé profunda, mas também foi ele quem negou Jesus 3 vezes, mostrando a sua fraqueza. Sua coragem foi revelada quando andou sobre as águas, ainda que tenha vacilado. Mateus 14, 28 a 31. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Bom, o seu atributo. Pedro nos ensina que coragem não é ausência de medo, mas disposição de agir confiando em Deus, mesmo diante de fraquezas. João, o amor. João, conhecido como discípulo amado, representa um amor, agape. Sua vida foi marcada por uma profunda intimidade com Cristo. Bom, o comportamento. Ele recostava-se no peito de Jesus durante a última ceia, em João 13:23. Mais tarde, foi o único apóstolo que permaneceu ao pé da cruz ao lado de Maria, em João 19:27. Bom, a passagem bíblica. João escreveu sobre o amor em suas cartas. Deus é amor. E em 1 João 4:8 diz: Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O atributo representa o amor incondicional, aquele que sustenta a comunhão e a missão da igreja. Tiago, filho de Zebedeu, o zelo e a firmeza. Tiago, irmão de João, conhecido como o filho do trovão, em Marcos 3:17, revela o zelo e a firmeza. Bom, comportamento. Ele tinha personalidade forte e em uma ocasião pediu junto com o irmão que o fogo descesse do céu para consumir os samaritanos que rejeitaram Jesus. Em Lucas 9:54. Bom, a passagem bíblica.
Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, demonstrando firmeza até a morte, em Atos 12, 1-2. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Bom atributo. Seu zelo precisava ser moldado, mas, após a transformação pelo Espírito Santo, tornou-se um exemplo de entrega radical. André, o espírito de serviço e evangelização. André, irmão de Pedro, é lembrado por ser um evangelista natural. Ele representa o espírito de serviço e a disposição de levar outros a Cristo. Bom, comportamento. Foi ele quem apresentou Pedro a Jesus, em João 1, 41-42. Também levou um menino com pães e peixes que resultaram na multiplicação, em João 6, 8. A passagem bíblica. Sempre foi aquele que apontava pessoas para Cristo, sem buscar protagonismo. O seu atributo, André, simboliza o crente que serve de ponte para que outros conheçam Jesus. Filipe, a busca pela verdade e o questionamento. Filipe representa o espírito inquisitivo, a busca pela verdade. Bom, comportamento. Foi ele quem pediu a Jesus, Senhor, mostra-nos ao Pai, e isso nos basta. Em João 14, 8. Bom, a passagem bíblica. Também foi ele quem disse a Natanael, achamos aquele de quem Moisés escreveu, em João 1, 45. O seu atributo, Filipe mostra que questionar não é falta de fé, mas desejo de compreender melhor a verdade. Bartolomeu, Natanael, a sinceridade e a transparência. Natanael, identificado como Bartolomeu, representa a sinceridade. Bom comportamento. Quando Filipe disse sobre Jesus, ele respondeu, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Em João 1,46. Era sincero e direto. Bom, a passagem bíblica. Jesus o elogiou dizendo, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Em João 1,47. O seu atributo? A sinceridade é essencial na vida cristã, pois Deus se agrada da verdade no íntimo. Mateus, a transformação e a inclusão. Mateus, o cobrador de impostos, simboliza a transformação e a inclusão. Bom, comportamento. Como publicano, era visto como pecador, mas deixou tudo para seguir Jesus em Mateus 9, 9. E ele fez um banquete em sua casa para apresentar Jesus a outros publicanos e pecadores. Em Lucas 5, 29. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus, aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, que queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Bom, o seu atributo representa como o evangelho transforma vidas e inclui até os marginalizados. Tomé, a busca pela certeza e a fé após a dúvida. Tomé ficou conhecido como incrédulo, mas na verdade ele representa a busca pela certeza. Bom, comportamento. Duvidou da ressurreição de Jesus até ver suas marcas, em João 20, 24-29. Bom, a passagem bíblica, ao ver o ressuscitado, declarou, Senhor meu e Deus meu, em João 20, 28. Bom, seu atributo mostra que até as dúvidas podem levar a uma fé mais firme quando confrontadas com a verdade. Tiago, filho de Alfeu, a humildade. Pouco se sabe sobre Tiago, filho de Alfeu, mas justamente por isso ele simboliza a humildade. Bom, comportamento. Ele não buscou destaque. Sua vida, quase anônima nas Escrituras, é testemunho de como Deus valoriza a fidelidade silenciosa. E o atributo, a humildade, é base para qualquer outro caráter cristão. O compromisso. Simão era chamado de o Zelote, indicando seu passado em um grupo revolucionário. Ele representa o compromisso com a causa de Cristo. Comportamento. Antes, sua paixão estava na política. Depois, foi canalizada para o reino de Deus. Atributo. Sua vida mostra como Cristo redireciona o zelo humano para propósitos eternos. Judas Tadeu, a esperança e a perseverança. Judas, também chamado Tadeu, simboliza a esperança e perseverança. Comportamento. Ele perguntou a Jesus
porque não se manifestaria ao mundo. Mostra o anseio por um reino revelado plenamente. João 14, versículo 22. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Atributo: representa aqueles que, mesmo sem plena compreensão, continuam a perseverar na esperança. Judas Iscariotes: o alerta contra a ambição e a traição. Por fim, Judas Iscariotes representa o alerta contra a ambição e a traição. Comportamento: era tesoureiro do grupo e roubava do dinheiro. João 12, versículo 6. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mateus 26, versículo 15. Atributo: sua vida é uma advertência sobre os perigos do amor ao dinheiro e da falta de sinceridade. Conclusão: os 12 apóstolos representam um mosaico do caráter humano. Em cada um deles, vemos virtudes, falhas, dúvidas, coragem e fé. Jesus os escolheu não porque eram perfeitos, mas porque estavam dispostos a ser transformados. Pedro nos mostra a coragem em formação, João o amor, Tiago o zelo, André o serviço, Filipe a busca pela verdade, Natanael a sinceridade, Tiago, filho de Alfeu, a humildade, Simão o compromisso, Judas Tadeu a esperança e Judas Iscariotes o alerta contra a ambição e a traição. Assim, aprendemos que o discipulado é, acima de tudo, um caminho de transformação interior. Os atributos representados pelos apóstolos continuam sendo guias para a vida cristã hoje, mostrando que, apesar de nossas fraquezas, somos chamados a refletir o caráter de Cristo no mundo. Nós veremos no próximo vídeo.